Aqui vale a pena explicar que isto aqui já é uma questão de palavras, mas as palavras às vezes são importantes. Quando nós dizemos calçada, tecnicamente, calçada é todo o chão que está revestido com um piso descontínuo. Nós temos calçada de cubos de granito, temos calçada de cubos de calcário, temos calçada de blocos de betão, até temos calçada de lajetas de pedra. É calçada porque o chão está, o chão está calçado. Está com um piso descontínuo por cima. Portanto, eu penso que aquilo que muitas vezes se tem falado é que, se nós queremos, é a questão da calçada à portuguesa. Isso é uma particularidade. É importante, mas é parte de uma questão mais ampla. Quando nós falamos de piso contínuo, nós podemos, por exemplo, falar de piso que é um bituminoso, que é parecido com o alcatrão que se usa-se betume misturado com umas pedrinhas, e esse betume pode ser preto, como a faixa de rodagem, pode ser grená, como as ciclovias, pode ser amarelo, verde, etc. É as cores que houver no mercado. E ele pode ter muita textura, por exemplo, porque aquilo é como se fosse uma cola que se mete com umas pedrinhas, que é a brita. No caso da faixa de rodagem, tem aquela textura, porque usa-se uma brita deste tamanho. Nós podemos ter isso com uma brita muito mais pequenina e, portanto, fica com uma textura que quase não se vê e que não escorrega. Também podemos ter o chão contínuo feito em betão, sendo que esse betão pode ter cor, ou pode ser cinzento como o cimento, pode ter um aspecto para a vista como pode ter outro, pode ser contínuo, pode ser esquartelado, que faz-se uns tracinhos no chão, também tem várias soluções. Portanto, liso. E temos cada vez mais materiais. São mais caros, mas existem. Depois, no piso descontínuo, ou seja, porque é feito de peças, nós podemos... Há aqui duas diferenças. Primeiro, tem a ver com o tamanho da peça. Nós podemos usar cubos. A calçada portuguesa é feita com cubos. Nós podemos usar blocos, que são uns bocados assim, 10 por 20 centímetros. Há vários formatos de blocos. Podemos usar lajetas, que já são coisas deste tamanho, 30 por 30, 40 por 60, e às vezes até maiores. E, portanto, estes são um bocado os formatos que existem. Aqui o problema é que as lajetas deixam o chão com menos intervalos e, portanto, mais confortável. O problema é que elas podem ser boas para fazer um passeio direito, não são boas para fazer esquinas. É preciso usar lajetas mais pequeninas. Os blocos são bons para fazer esquinas. E pode haver situações em que nós podemos juntar blocos num sítio, lajetas no outro, e por aí fora. A outra diferença, relativamente ao piso descontínuo, é, para além do formato, é o material que se usa. Nós podemos usar pedra, há lajetas de pedra, há cubos de pedra, há blocos de pedra. Podemos usar betão, que pode ter várias cores, e podemos usar vários outros materiais. Por exemplo, há blocos que têm, por baixo são cimento, por cima são pedrinhas. Outros são uma mistura de pó de pedra com uma cola especial cimentícia. Quem olha pensa que é pedra. Muitas vezes, quando nós andamos em algumas ruas fora de Lisboa que usam lajetas de granito, nós pensamos, olha que bonito, granito. Aquilo é pó de granito com aglomerado e parece granito. Enfim, é um bocado como muitas dos tampos que hoje se usam nas cozinhas mais modernas. E, portanto, são soluções que servem para estar no chão, têm um bom aspecto, mas às vezes não são aquilo que nós pensamos. Enfim, portanto, isto é um pouco aquilo que há. Eu não vou entrar pela parte das opiniões, porque eu acho que aí vai-se falar. Eu só gostava de dizer o seguinte, e que é, ponto 3 e último, o que é que resulta do plano para esta questão do chão? O que o plano diz é que há aqui um problema, aliás, há vários problemas. Há pessoas a cair, muita gente a cair. Há um património
que está em perigo, a calçada portuguesa está em vias de extinção, e é preciso salvar o património que nós temos, há uma outra questão e há um outro problema que é os custos de manutenção da calçada, com ou sem carros a estacionar por cima, os custos de manutenção da calçada, da má calçada, que é uma imitação barata que hoje se faz por todo lado, são incomportáveis para a Câmara e são incomportáveis para as juntas. E por isso não há dinheiro suficiente para garantir o esforço de manutenção que esta calçada mal feita que hoje temos por todo lado precisa. E portanto estamos sempre a tapar buracos. E portanto quando depois vamos lavar estamos sempre a criar mais problemas na calçada. E por aí fora. E portanto há um ou mais problemas. E não fazer nada não é uma opção, porque as coisas, os problemas já existem, eles só se vão agravar. E há uma questão adicional, e é a última e depois calma. É que há juntas de freguesia, e estão no seu direito, e a junta de freguesia de Campolide foi das primeiras, mas não é a única. Há várias juntas de freguesia que têm sido, os executivos são contactados por vários fregueses, ou vizinhos, como aqui bem, e muito bem chamam, são contactados por vários vizinhos que se queixam e que querem mudanças. E, portanto, há várias juntas que querem, as pessoas são as eleitas, não é? Reparem uma coisa, por exemplo, no caso da Junta de Freguesia de Campolide. A Junta de Freguesia de Campolide recebeu o dinheiro da Câmara para fazer a manutenção dos passeios. Qualquer um de nós, se fosse responsável pela manutenção do passeio, também quer poder ter alguma decisão sobre o passeio que tem para manter, não é? Porque senão estamos sempre a tapar buracos. Eventualmente vale a pena pensar noutras coisas. E então há várias juntas de freguesia que querem experimentar outro tipo de soluções. E portanto há aqui um desafio que é o de nós conseguirmos definir soluções, ou pelo menos um conjunto, uma emenda mínima, que fique bem, que seja boa para quem usa, que seja fácil de construir e fácil de manter e que não torne Lisboa mais feia ou não ponha Lisboa completamente diferente às 3 pancadas de um lado para o outro. E portanto esse também é um desafio, porque inevitavelmente vai haver juntas que vão mudar o chão dos seus passeios. E portanto aquilo que nós temos aqui a oportunidade de decidir é em que direção queremos ir. Se queremos ficar e continuar, ou se queremos traçar uma outra direção, digamos, traçar um rumo que certamente implica riscos, mas que é um rumo da nossa escolha. Não é? Eu penso que, por causa disso também, por ser a nossa escolha, que é tão importante que justamente a Junta de Freguesia de Campolide ausculte a sua população, faça o debate e muito obrigado e espero não ter sido muito chato. Nada chato. Então agora começávamos, eu diria, pela parte mais interessante, não porque a nossa parte tenha sido chata, mas porque agora vão falar as senhoras e estes debates têm sempre um encanto diferente quando nós chegamos. Ainda por cima hoje temos aqui uma contenda entre amigas, mas senhoras, eu acho que isso dá um encanto diferente. Então, sem mais demoras, eu passaria a palavra a Ana Sara Brito, nossa vizinha, e que vai aqui defender as cores da segurança. Boa noite a todas e todos. Primeiro, não vai haver contenda entre mim e a Ana Cristina Leite. Teremos opiniões diferentes, mas a vida faz precisamente de encontros e desencontros, de opiniões iguais e opiniões diferentes. Quero agradecer ao André, ao Dr. André, ao nosso Presidente, o convite. Me fez para estar aqui hoje a falar da segurança de quem quer fruir e gozar a freguesia de Campolide. Não vou falar da cidade de Lisboa. Vou falar de Campolide, das ruas de Campolide. E dou 3 ou 4 exemplos para defender a minha forma de pensar o que é isto da calçada dita portuguesa, porque a calçada que existe em Campolide não é calçada à portuguesa. É calçada
é as pedrinhas que são iguais às da calçada à portuguesa, mas não são colocadas, nem está o passeio organizado de forma a que seja a chamada, no meu entender, calçada à portuguesa. Porque é que eu defendo que devem ser alterados os passeios das ruas inclinadas de Campo Livre, que são a grande maioria. Nós temos que pensar se vamos mudar, ou seja, inovar para melhorar. E se vamos inovar e mudar, pensando nas pessoas, primeiro nas pessoas. E é nesse sentido que eu defendo, por questões de segurança e de bem-estar, que os passeios, aos passeios inclinados, deve ser retirada esta chamada calçada. Porquê? Olha, temos a rua Vítor Bastos. Eu só dou 3 ruas. A rua General da Borda e esta mesmo aqui, esta zona aqui de Campo Livre, da junta da rua de Campo Livre, no início, a subir. Não, está inclinada para subir, mas ela custa mais a descer, porque Campo de Sol também se desce. Desculpa, também é o Alto Carvalhão. E já vamos, eu só estou a dar um exemplo. Estou a dar um exemplo. O que é que acontece? É muito difícil, nesta calçada, tal como está a calçada, nós andarmos em segurança. Porquê? As pedrinhas não são todas iguais. Umas são maiores, outras mais pequenas, outras são restos, já não há calçada, há terra, há ervas, há bocadinhos de cimento, há resto de qualquer outra coisa. E então o que é que acontece? Acontece que, quando nós andamos e queremos fruir a rua, não andamos a olhar para o chão. Temos que olhar para as pessoas, para cima, não andamos a falar com a calçada. O que é que acontece? Basta andarmos um bocadinho. Se chove, a calçada, a dita calçada, está polida e nós escorregamos. Se não chove, com o calor, com a poeira, com toda esta situação, o que é que acontece? A polida está. E então escorregamos e parecemos, como diz o povo, manteiga. É, sim, para andar. O que é que acontece? Eu não fiz nenhum levantamento, nenhum estudo científico, mas ouvi algumas e alguns vizinhos, todos da geração acima dos 60 anos. A calçada tem uma forma muito irregular, como eu disse, os espaços onde cresce, que seca. No verão tem mosquitos, moscas, serve para o cãozinho ir lá fazer as suas necessidades. E o que é que acontece? Quem anda de bengalas, canadianas, uma ou 2 canadianas, e não estou a falar de pessoas velhas, os novos também podem andar de canadianas, também podem ter que andar de bengala. Mas a maioria, nesta parte antiga de Campo Livre, e segundo o estudo penso um trabalho feito pela Junta, na maioria dos quarteirões, a maioria são pessoas com 65 ou mais anos. É, não é? Isso. O que é que acontece? A média é, portanto, mais de 65 anos. O que é que acontece? Não nos dá segurança para andar esta calçada. E se as senhoras usam um bocadinho de salto, ainda é pior. Porquê? Como há um buraco, o sapato fica para trás e nós somos lançadas para a frente. Portanto, há quedas, há queixas, há dificuldade e